Existem muitos problemas que acontecem com as nossas orquídeas por conta de substrato. Quantidades exageradas de substrato e, por vezes, os orquidófilos, os amigos orquidófilos não compreendem que as raízes precisam de aeração, precisam de espaços para que elas possam enraizar, se agarrar. E é sobre isso que vai ser esse vídeo, um corte que eu fiz numa live, onde eu falei sobre as raízes das orquídeas e principalmente sobre esse tema do substrato. Acompanha como foi, no final eu faço um super resumo sobre isso. O que acontece quando você tem essas raízes socadas dentro de um vaso? O que acontece? Você tem uma quantidade de água tão grande que o velame não consegue fazer o seu papel, que é absorver para entregar para a raiz, porque ele só absorveu. Ele absorveu, já não tem mais como absorver e ele começa então a apodrecer. Por quê? Porque ele está mergulhado, ele está afogado na água. A sua raiz está afogada. O vaso faz isso. O vaso compactado, cheio de substrato, faz isso. Então, a rega tem que ser muito assistida se você tem um vaso assim. Se você tem um orquidário aberto, tem que ter mais atenção ainda, porque água de chuva, num vaso compactado, cheio de substrato, vai fazer com que as raízes não tenham essa característica, porque característica de raiz de orquídea é esse tom aqui. E ele só vai mudar quando você molhar, que ele vai ficar num tom verde, um tomzinho verdinho, clarinho, outras podem ter um tom mais escuro, né? Porque raiz de orquídea também, dependendo da espécie e tal, também tem colorações diferentes. Umas se apresentam mais avermelhadas, outras podem se apresentar marrom, outras podem... Inclusive, isso fala muito, né? Principalmente a ponta do meristema, fala até mesmo sobre as cores das flores de algumas orquídeas. Então, deu para entender que quando nós temos uma condição de um substrato, onde essa planta está completamente compactada, a gente tem um risco eminente de fazer com que essa raiz que está aqui, ela seja encharcada e o velame não segura mais, o velame não consegue expelir, a planta não consegue jogar para fora das suas folhas essa quantidade de água, você tem um apodrecimento que por vezes as pessoas acham que é fungo e é quantidade de água. Às vezes a planta apodrece, ela empretece, a pessoa, é porque eu estou com fungo, eu falo, isso daí é água, a pessoa tira do vaso assim. As raízes estão nessa condição que eu mostrei para você, dessa orquídea aqui, ó. Nesse caso aqui, ela não produziu raiz, tá? E não é excesso de água. No caso aqui, essas raízes estão realmente dizimadas, ok? Mas nós temos essa condição, tá vendo? Esse empretejamento aqui, ele está ligado justamente a um excesso de água. Pode ser, não é o caso aqui, mas é o que acontece na grande maioria das vezes que você tem esse vaso compactado. E aí nós temos que começar a falar de substrato para falar de como cultivar a raiz de orquídea. Porque se eu estou falando para vocês que esses substratos, eles podem ser vilão, pequeno, que no vaso ele fica compactado. Ó. Aonde que essa raiz, meus dedos não entram, os meus dedos não entram no fundo, como que a raiz da orquídea vai entrar? Então, uma vez que esse soldado não consegue se agarrar, a orquídea faz isso, se ela não se agarra, se ela não se amarra, se ela não acha o castelo dela, é isso que acontece. Ela não produz raiz. E quando ela vai produzir raiz, ela não encontra como se fixar essas pontas. Simplesmente o meristema para de funcionar, a planta não enraiza e você não sabe o que está acontecendo no seu cultivo. Cultivar a raiz de orquídea, cultivar orquídea é entender a sua forma de vida. Então, o que sugiro para você? Que você faça a opção sempre de buscar substratos, seja quais for que você vai escolher. Aí, Fábio, eu gosto do pinus. Fábio, eu gosto do carvão. Fábio, eu gosto, não importa do que você gosta, eu gosto da pedra. Se você gosta desses substratos, escolha granulagens que seja o suficiente para que esse vaso tenha aquela bolsa de ar, certo? Aquela bolsa para que essas raízes, quando a sua planta emergir, tenha condição de descer, ter aeração. Não uso mais substrato, agora eu vou colocar na parede, vou cultivar que nem Wanda. Não estou sugerindo isso. Estou sugerindo que você entenda que quando você fizer a escolha desse vaso, seja um vaso aerado, que seja substratos que permitam granulagem, que permitam bolsas para boa aeração e enraizamento das raízes, que elas cresçam e você não se incomode de ver uma orquídea com a raiz saindo para fora, porque isso vai acontecer.
E isso é sinal de excelência de cultivo. Isso é um sinal perfeito de cultivo. Então, quando os seus pseudobulbos estão transbordando para fora, como é o caso ali, aí a gente já tem que pensar no replante. É um assunto para um outro momento. Mas se eu não quisesse fazer o replante de uma planta como essa daí, ela vai embora sim, vai florescer todo ano, eu garanto para você. Agora, por uma questão até da saúde da planta, para ter mais umidade, para eu conservar um pouco mais da água, para várias coisas que se relacionam ao cultivo de orquídeas, é interessante sim que ela esteja dentro de um vaso. Principalmente quando nós estamos num orquidário confinado no meio urbano, como é o meu caso aqui. Certo? Então, a gente precisa desse vaso, a gente precisa de ter essa aeração. É extremamente necessário? Não, não é mesmo. Então, queridos amigos, a proposta que eu faço, num resumo, é de que a gente venha diminuir a quantidade de substratos, né? Não carregando os nossos vasos, entupindo os nossos vasos com substratos para que a gente não encontre problemas no cultivo e principalmente no enraizamento, que é o alvo do cultivo. O enraizamento é o alvo do cultivo. Até trouxe aqui para que vocês possam ver e concluir esse vídeo, essa planta, para que vocês possam ver a proposta qual é. Veja que eu tenho aqui, né? Eu tenho um vasinho de plástico, aqui eu tenho os pinos granulosos e coloquei um tronco, né? Coloquei esse tronco no centro, fiz um arranjo colocando esse tronco de sanção do campo para que essa planta pudesse vegetar. Essa daqui é uma Cattleya valqueriana, né? Ela super enraizou, ela enraizou bem e aí a gente vê o bom desenvolvimento das raízes. Então a proposta é essa, é que a gente tenha bom enraizamento, a gente preserve o enraizamento da planta no momento do cultivo da gente. E com isso a gente inibe diversos outros problemas, né? Como fungos, o excesso de água nas raízes, o que pode causar apodrecimento. Então a gente evita diversas coisas, boa aeração sobre as raízes da planta e a absorção fica mais fácil quando você for fazer uma aplicação de um adubo, por exemplo. O alvo, né, fica mais fácil de você atingir. Com tudo a gente melhora quando a gente tem essas raízes mais soltas, mais livres ou em substratos mais granulosos, uma quantidade menor de substrato. Essa é a proposta, não é dizer, olha, não vamos usar mais vasos com substrato. Longe disso. Acho que deu para compreender e eu espero ter levado um pouquinho mais de conhecimento para você com esse vídeo, com essa proposta que é da gente estar cultivando cada vez melhor as nossas plantas e sabendo, né, cada dia mais como podemos fazer isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele, se inscreve no canal se não for um amigo inscrito e nós temos um encontro marcado no próximo vídeo aqui no canal. Um super beijo e até lá. Tchau!